Estaremos, a ministração hoje, o pastor não estará ministrando. Quem vai ministrar é o nosso querido obreiro Tiago da Paz, que vai trazer a mensagem hoje. Fica aí na sua casa orando, e o Deus fará hoje, a presença do Senhor estará no seu lar e na sua casa. Aleluias. Glória a Deus. Meu querido, peça ao Senhor que toque em você nessa noite. Essa questão de Senhor, toca em nós. Senhor, toca em nós. Precisamos do teu toque, Senhor. Precisamos da tua graça. Precisamos da tua misericórdia. Fala conosco nessa noite, Senhor. Aleluia. Jesus, toca em nós. Porque cremos, sim, nós cremos que em ti há virtude. Senhor, fala conosco. Senhor, fala conosco, porque tua voz, Senhor, é poderosa. Senhor, toca no teu povo, liberta os cativos e os oprimidos. Senhor, cura os enfermos, restaura os abatidos, libera a tua unção. Senhor, fala com teu povo que clama o teu nome, que busca a tua face. Senhor, derrama a tua bênção, queremos ver tua glória, libera a tua unção. Libera a tua unção, Senhor, libera a tua unção. O Senhor toca em nós. Jesus, toca em nós, porque cremos, sim, nós cremos que em ti há virtude. Fala conosco. Jesus, fala conosco, porque tua voz, Senhor, é poderosa. Senhor, toca no teu povo, restaura os abatidos e os oprimidos. Senhor, cura os enfermos, restaura os abatidos, libera a tua unção. Senhor, toca no teu povo que clama o teu nome, que busca a tua face. É o nosso clamor, Senhor. Senhor, derrama a tua bênção, queremos ver tua glória, libera a tua unção. Senhor, Senhor, foca no teu povo, liberta os cativos e os oprimidos. Senhor, cura os enfermos, restaura os abatidos, libera a tua unção. Senhor, fala com teu povo que clama o teu nome, que busca a tua face. Senhor, derrama a tua bênção, queremos ver tua glória, libera a tua unção.
cada um de nós, Senhor, libera a tua unção sobre os enfermos, sobre os doentes, Senhor. Libera a tua unção, liberta os cativos e os oprimidos. Libera a tua unção, libera a tua unção. Libera a tua unção sobre nós, Senhor. É o clamor da tua igreja nesses dias. Nada mais é importante para nós do que ouvir a tua voz. E quantas vezes em nossas vidas nós desprezamos isso, porque achávamos e reputávamos como importante outras situações, outras coisas, outras pessoas em nossas vidas. Nós só temos a Ti, e a Tua voz é poderosa. A Tua palavra diz que ela estremece os montes. A Tua palavra diz que a Tua voz faz bradar os altos mares. Ela é como o som de muitas águas. A Tua voz é soberana e poderosa. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, para Te seguir e Te obedecer. Ouvir a Tua voz para entendermos o nosso propósito nessa terra. Ouvir a Tua voz para buscarmos o caminho correto, para nos desviarmos do caminho mau. Porque a Tua voz, a Tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. A Tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A Tua voz é tão doce quanto um mel, é mais alta que os céus. A Tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A Tua voz é tão doce quanto o mel, é mais alta que os céus. A Tua voz, Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. Fala conosco, Jesus. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ouvir Tua voz aqui. A Tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino.
destino. A tua voz, a tua voz é tão doce quanto o mel, é mais alta que o céu. A tua voz, a tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A tua voz é tão doce quanto o mel, é mais alta que os céus. A tua voz, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus, eu quero ouvir, preciso ouvir a tua voz, Jesus, eu quero ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz aqui, Jesus, aleluia. Fala conosco, Senhor, abençoa o teu povo. Precisamos ouvir a ti, ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, mudando a nossa história. Precisamos ouvir, Senhor, para entender o teu querer, para fazer tua vontade, Senhor. Queremos te obedecer, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Tua voz é poderosa. Aleluia. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é preciosa. Não há nada como ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. A voz do Senhor é maravilhosa. Portanto, nessa noite que nós nos debrucemos, ouçamos atentamente a voz do Senhor. O Senhor, Ele há de falar contigo. O Senhor, Ele há de falar com cada um de nós, que abrimos os nossos corações para receber essa mensagem. Saúdo a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Você que faz parte desse ministério, Comunidade Geração Profética, você que nos assiste nesse momento através dessa live, eu quero louvar o Senhor pela tua vida. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, estar louvando a Ele nesse lugar, mesmo que através de uma live. O Senhor, Ele se faz presente aqui. Portanto, abra o seu coração, deixe que Deus fale contigo. O Senhor, Ele quer ministrar o teu coração. O Senhor, Ele quer entrar na tua vida. Aleluia. Essa noite eu trago uma palavra da parte do Senhor, uma palavra para alcançar os nossos corações nesses dias tão difíceis, dias de aflições, e muitas das vezes o nosso coração, ele acaba sucumbindo diante de tantas informações. Mas nessa noite eu quero trazer
uma palavra, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Quero compartilhar contigo algo da parte de Deus. O assunto que eu quero tratar nessa noite é um assunto que tem adentrado muitas das vezes nossos corações, principalmente nesses tempos em qual nós temos vivido. Um assunto que tem muitas das vezes sucumbido a nossa vida, tem sucumbido a nossa alma, nossa mente, o nosso coração, mesmo através, por conta desses fatos, de tudo que tem acontecido. O assunto que eu quero tratar nessa noite fala sobre ansiedade, irmãos. A ansiedade é um assunto que nós precisamos tratar diante da palavra de Deus. O Senhor, Ele traz muitas coisas na palavra dele sobre este assunto. A ansiedade não é uma palavra dos nossos dias. O Senhor já tratava sobre isso desde o início dos tempos, porque Ele sabia que a nossa condição decaída, ela é facilmente alcançada por essas coisas. Quero falar com você hoje, nessa noite, mediante a palavra de Deus, sobre a ansiedade. Meus irmãos, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, quase 10% da população brasileira hoje é diagnosticado com um quadro de ansiedade. Isso faz com que nós nos tornemos o país mais ansioso do mundo. Aliás, a ansiedade hoje é considerada por muitos a doença do século. O momento de pandemia provocado pelo novo coronavírus, ele vem contribuindo para o aumento do número de casos de pessoas com ansiedade. E também para o aumento da ansiedade daqueles que já conviviam com isso. O chamado transtorno de ansiedade generalizada, TAG, ela se caracteriza pela expectativa apreensiva e pelo medo de situações comuns, a ponto de interferir na rotina do indivíduo. Eu peguei dados de uma psicóloga chamada Ana Virgínia Mendes. Ela é integrante do Comitê Interno de Enfrentamento do Covid-19 e ela diz assim sobre a ansiedade. A ansiedade ela é um sentimento desagradável de medo, de apreensão e de tensão, derivado da antecipação que a pessoa realiza de uma situação de perigo ou de algo desconhecido e estranho para ela. É um sentimento funcional que faz parte da natureza humana e por isso está presente em alguma medida na vida de todos. No entanto, irmãos, a ansiedade ela pode ser prejudicial quando ela excede o seu limite funcional e passa a afetar a cognição e o comportamento da pessoa, trazendo sintomas psicológicos e fisiológicos. Os sintomas mais comuns de quem sente ansiedade são dificuldade para relaxar, angústia constante, irritabilidade aumentada, insônia, baixa concentração, mas também são comuns casos em que acontecem sintomas físicos, ou seja, dores de cabeça, dores de estômago, tontura, formigamento, taquicardia. De fato, irmãos, a ansiedade, ela é um problema muito presente em nossos dias. Tendo uma breve conversa com alguns amigos que fazem parte do meu dia a dia, eu constatei que muitos deles já passaram por esse problema alguma vez em sua vida. E meus irmãos, o cenário de caos, o qual nós vivemos hoje, o distanciamento social, o medo de contrair talvez a doença, tudo isso, ela tem contribuído para que a ansiedade ela venha a ser uma crescente em nossos dias. Porém, a palavra de Deus, ela nos mostra, através da carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, um grande antídoto, talvez, para a ansiedade. Portanto, nessa noite eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 4, a partir do verso de número 6. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 6, nós vamos ler do 6 até o 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 4, a partir do verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. A palavra dessa noite, ela tem como tema combatendo a ansiedade. Eu quero orar nesse momento. Feche teus olhos aí onde você estiver. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o seu nome, Senhor, nesta noite. Pai, eu te peço, Pai, a tua ajuda. Eu te peço a tua unção para falar desse tema tão complicado em nossos dias, Deus. Um tema tão recorrente. E que eu te peço que o Senhor estenda sobre mim, Pai, a tua unção. Não está aqui um homem falando, um homem para ser engrandecido, mas a tua palavra está em ação. E eu sei que a tua palavra ela é preciosa, ela é poderosa para transformar, para mudar vidas, Senhor. Então, como foi louvado aqui, Senhor, nesse momento, que a sua palavra, ela faça transformação em nossas vidas. Fale conosco, Senhor. Fale conosco nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses, meus irmãos, ela foi escrita da prisão de Paulo em Roma. Como a maior parte das suas cartas, das cartas escritas por Paulo, Paulo ele aguardava julgamento de César quando ele escreveu essa carta. Quando ele recebe a visita, quando lá na prisão ele recebe a visita de um irmão da igreja de Filipos chamado Epafrodito, que havia levado dinheiro de uma coleta que havia sido feita na igreja de Filipos para abençoar a vida do apóstolo Paulo na prisão. Paulo passava necessidade naquele lugar. Paulo, então, o Epafrodito, ele leva a colheita dos irmãos e fala para Paulo as necessidades que aquela igreja está enfrentando naquele momento. E Paulo, então, ele escreve uma carta. Ele escreve esta carta e provavelmente esse mesmo homem que levou a carta, Epafrodito, ele leva de volta aos filipenses. E na carta, Paulo explica a razão de não viver abatido em suas necessidades. A razão pelo qual Paulo ele não sucumbiu diante das suas dores, diante das suas crises. Muitas das vezes naquela prisão, irmãos, quanto Paulo deve ter sofrido, abatido. Paulo foi preso injustamente, caluniado e talvez com a vida em perigo. Paulo diz, através dessa carta, que o segredo para nós vivermos satisfeitos, irmãos, é nós nos alegrarmos em Cristo. Muitos consideram essa carta, a carta aos Filipenses, a carta da alegria. Porque Paulo ele vai explicar do início ao fim dessa carta o que é ser contente em Deus. A alegria de um cristão em estar contente, alegre no Senhor. Neste capítulo, no capítulo 4, Paulo ele vai trazer os últimos encorajamentos àquela igreja. Mas aqui nos versos que nós lemos, do verso 6 ao 9, Paulo ele vai trazer um parênteses. Ele vai abrir um parênteses. Ao invés de falar sobre a alegria, ele vai falar aquilo que não é alegria em Deus. Paulo ele vai abrir um parênteses para dizer o que não é viver satisfeito no Senhor. É isso que ele diz. Viver ansioso, estar ansioso, de fato, não é ser contente e alegre no Senhor. É isso que Paulo está dizendo para nós. E ele começa dizendo no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra ansioso, irmãos, no original, pelo qual ela foi escrita, o grego, ela significa dividir-se. Ou seja, quando o coração e mente, elas não conseguem estabelecer uma forma de se entender. O coração ele vai para um lado, a mente vai para o outro, eles se dividem. E nessa forma os sentimentos eles não fecham, os pensamentos eles não se encaixam. Então o sentimento de preocupação e angústia ele se estabelece no ser humano. É isso que a palavra ansioso quer dizer.
Ele significa dividir, é quando mente e coração se dividem. Eles não falam a mesma língua, eles não se entendem. E a partir daqui nós vemos como Paulo ensina aos filipenses como nós devemos combater a ansiedade. Paulo ele ensinou aos filipenses, mas ele ensina também a nós hoje em nossos tempos. Como nós podemos combater esse mal de nossos dias, a ansiedade. E como nós devemos combater esse mal. Nessa noite eu quero trazer aos irmãos 3 maneiras pela qual Paulo nos ensina como nós podemos combater a ansiedade. 3 formas, 3 maneiras de como nós podemos vencer esse mal de nossos tempos. Meus irmãos, Paulo ele começa dizendo isso que nós lemos: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas ele diz, mas em tudo. Então, a partir daqui, Paulo ele vai trazer para nós qual é o que nós precisamos fazer para combater a ansiedade. Eu digo combater a ansiedade no sentido espiritual, irmãos. A ciência ela conhece outros métodos para combater a ansiedade. E eu não digo que você não deve procurar a ciência para combater a ansiedade. Mas nesse momento nós falaremos o que a Bíblia diz sobre a ansiedade. E a ansiedade sim também é um mal espiritual. Portanto, eu quero me fixar ao que a Bíblia diz sobre a ansiedade. E Paulo lhe diz, mas em tudo, pela oração e súplica. Meus irmãos, o combate à ansiedade ele começa quando nós levantamos a nossa voz a Deus. Quando nós oramos, quando nós suplicamos ao Deus de toda a glória. É aqui que começa o nosso verdadeiro embate contra a ansiedade. É aqui que nós devemos fixar quando nós combatemos a ansiedade. Nós devemos orar a Deus, suplicar a Deus, porque Ele conhece tudo que nós tudo que nós estamos passando, todas as nossas aflições, tudo que tem tirado a nossa paz, Ele conhece. Mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos e louvar o Seu santo nome, buscar aquele que pode nos ajudar. E só Ele tem as palavras de vida eterna, meus irmãos. Muitas das vezes nós não recorremos àquele que pode nos ouvir sobre ansiedade. Nós buscamos várias soluções para o nosso problema, mas nós não colocamos diante de Deus, diante do Senhor que nos escuta, aquilo que está afligindo o nosso coração. É necessário que nós digamos a Ele. Ele deseja ser reconhecido. O ato de orar é dizer ao Senhor, Senhor, eu entrego as minhas aflições, eu me humilho perante a Tua presença, porque eu sei que somente em Ti eu posso passar por essa situação. Eu sozinho não consigo, Pai, mas em Ti eu consigo todas as coisas, porque Tu és o Deus forte, o Deus que nos guia, o Deus que nos sustenta e nos faz vencer diante das crises, irmãos. O ato de orar, irmãos, não revela para nós o quanto Deus precisa ouvir a nossa voz, ou o que eu tenho a dizer, mas o quanto eu necessito ser ouvido por Ele. Não é Deus quem precisa ouvir a minha voz, sou eu que preciso me achegar a Ele em oração quando esses problemas vêm em mim, quando esses problemas vêm e me abatem. É o Senhor que precisa ouvir a minha voz, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus que pode vir em nosso favor, meus irmãos. E súplica é ainda uma forma mais forte de se expressar. Quando nós suplicamos ao Senhor, nós estamos colocando nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos de uma forma mais forte clamando, suplicando, Senhor, venha ao nosso encontro. Senhor, atenda as nossas súplicas, ouve o nosso clamor, ouve o nosso desespero, Senhor. É quando você se encontra desesperado e sabe que você entrega uma súplica ao Senhor e Ele ouve o seu clamor. Mas Paulo vai dizer mais aqui no verso de número 6. Ele vai dizer sobre não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Ação de graças, o próprio nome já diz, irmãos, pela gratidão. Seja grato a Deus, pois sempre nós podemos encontrar algo para agradecer. Aliás, irmãos, uma grande forma de nós vencermos a ansiedade é nós nos lembrarmos daquilo que Deus já fez por mim e por você.
Mesmo nós não merecemos coisa alguma, mesmo nós sendo pecadores, distantes de Deus, o quanto Deus já foi em teu favor, o quanto Deus já te deu, mesmo nós não merecemos, irmão. Mesmo nós não merecendo. Uma das melhores formas de combater a ansiedade é assim, é pela ação de graça. Nós relembramos tudo aquilo que o Senhor já fez. Lembramos da sua benevolência, lembramos da sua graça, lembramos da onde Ele nos tirou, do lamaçal onde nós nos encontrávamos antes. O Senhor, Ele nos tirou de lá, Ele nos cobriu com suas vestes, Ele nos deu vestes de santidade. Pela sua graça, pela sua glória, nós não temos parte nenhuma nisso. É tudo por meio dEle, é tudo para Ele. Somente Ele tem esse poder. É pela ação de graça, meus irmãos, que nós podemos combater também a ansiedade. Nós, criaturas sem merecimento ou mérito algum, o Senhor vem e nos abençoa mesmo assim, porque Deus é um Deus de graça, Deus bondoso, Deus grandioso. E o resultado de uma vida de oração, Paulo vai continuar dizendo para nós, em Filipenses, no versículo de número 7. E a paz de Deus, olha o resultado, irmãos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, irmãos, veja que promessa da parte de Deus. A paz de Deus, ela vem e ela encontra destino em nossos corações quando nós entregamos a Ele uma vida de oração. Quando nós entregamos as nossas súplicas, a nossa ação de graça, então a paz de Deus, ela nos invade, irmãos. A paz de Deus, ela vem viver em nossos corações. Todos aqueles que entregam as suas necessidades, as suas ansiedades, Deus vem e traz a sua paz, irmãos. A paz de Deus é diferente do Deus da paz, que nós veremos mais para frente. A paz de Deus, ela é um sentimento que procede de Deus. É um sentimento de confiança em Deus, confiança tão grande em Deus, que é o oposto de um coração ansioso. É um coração satisfeito, é um coração alegre, como Paulo ensina grandemente para nós em Filipenses. É um coração satisfeito, é um coração alegre. Eu me lembro, irmãos, da minha época de escola, e quando eu falo da minha época de escola, eu peço que os irmãos peguem só a título de ilustração, porque eu confesso que não fui um muito bom aluno. Mas na minha época de escola, quando chegavam as provas finais, né, aquelas últimas provas, eu me lembro que meu coração ele ficava ansioso, da forma mais literal de se falar. Eu tentava estudar tudo que eu não tinha estudado durante o ano todo para passar naquela prova. E por isso que eu digo para você pegar só a título de ilustração. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu só pensava naquela prova. Mas a paz de Deus, ela é diferente disso. A paz de Deus, ela não nos tira a fome, ela não nos tira o sono. A paz de Deus, ela nos sustenta. Mesmo quando nós nos encontramos no mais fundo do poço, a paz de Deus, ela nos ergue, ela não nos deixa sucumbir. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus, e Paulo vai dizer que excede todo entendimento. Ela supera tudo, irmãos. Ela supera tudo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós concebemos. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela invade a nossa alma. Nós passamos a viver com esse sentimento. E então, Paulo termina dizendo que ela guardará os seus corações e as suas mentes. Guardará, esse termo aqui também ele se refere ao termo da guarda militar, aquela que protege, aquela que faz vigilância de um lugar. Quando nós entramos no local de restrição militar, nós vemos aqueles soldados, aqueles homens fardados, fiscalizando quem entra e quem sai. São homens ali que estão a postos como sentinelas, os sentinelas do passado, aqueles que protegiam a cidade contra a invasão do inimigo. Então Paulo está dizendo para nós que exatamente como um vigia armado, a guarda da cidade, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guardará
ela protegerá os corações, ela protegerá os nossos corações e as nossas mentes contra toda ansiedade. Que imagem belíssima do apóstolo Paulo, ela guardará. Que imagem belíssima, irmãos, a proteção de Deus para as nossas vidas. Em Cristo Jesus, lógico, somente na pessoa de Cristo nós podemos ter essa paz. A pessoa de Cristo, tudo que Ele fez por nós, morrendo e ressuscitando na cruz do Calvário, nos libertando do império das trevas, vencendo o mal, é na imagem de Cristo que nós estamos seguros. Portanto, o que Paulo nos mostra aqui, irmãos, é que através da oração, nós temos a certeza de que a paz que vem de Deus, ela entrará em nossos corações e nos livrará de toda ansiedade que por acaso tem entrado em nossas vidas. E por meio de quem? Por meio de Cristo, que morreu e ressuscitou em nosso favor, na cruz do Calvário, para nos libertar da ansiedade. Meus irmãos, em tempos de pandemia, é normal que o homem e a mulher de Deus, ele intensifiquem a maneira como nós costumamos orar. Nós não somente oramos a Deus, mas nós clamamos ao Senhor. É diferente clamar e orar, a súplica. Porque o cristão sabe que a oração é o maior ansiolítico, é o maior remédio que nós temos contra a ansiedade. A oração é o que surte o maior efeito em nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, nós não vemos, através da oração, mudanças com nossos olhos naturais, mas a mudança que nós temos, de fato, é a nossa mudança espiritual. Internamente, nós vemos essa mudança de Deus. O pastor John Carlos Pilgrim, sobre o poder da oração, ele diz assim: o poder da oração, ela não está na própria oração, mas no Deus ao qual ela se dirige. E a oração sempre muda alguma coisa. Por meio da oração, nem sempre nós veremos as circunstâncias externas e materiais serem mudadas. Quando na verdade, quando não é vontade de Deus que assim ocorra. Porém, mesmo quando Deus não muda as circunstâncias externas, Ele muda algo, Ele muda a nós mesmos, Ele muda a nossa percepção interior dos fatos, fazendo-nos ver a realidade sobre outra ótica, a ótica do divino, a ótica do eterno. Portanto, meus irmãos, nem sempre, por meio das orações, nós veremos os milagres, nós veremos as curas extraordinárias. Não que Deus não possa, Ele pode de uma hora para outra decretar e tudo mudar. Deus é poderoso para assim fazer conforme Ele quer, de acordo com a soberania dEle. Mas através da oração, meus irmãos, nós somos mudados por Deus. Nós somos moldados por Deus. Nós somos transformados em Deus. Pois nós sabemos que todas as coisas, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Elas estão cooperando para o nosso bem. Nós não sabemos como. E cooperar para o bem daqueles que amam a Deus não quer dizer que todas as coisas vão dar certo. Todas as coisas vão ser mudadas de uma forma extraordinária. Você vai ver tudo, você vai ser mais feliz em Deus. Não, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, significa que nós estaremos mais parecidos com Cristo. Tudo estará cooperando para que nós nos tornemos mais parecidos com Ele, para que a nossa imagem seja cada vez mais justificada nele, para que cada vez nós sejamos mais próximos dele. Eu tenho certeza, irmãos, que alguma vez na sua vida, diante de uma situação desesperadora aos olhos humanos, diante de uma situação em qual você se encontrava aflito, você tomou decisão de orar ao Senhor, você fechou a porta do seu quarto, você se chegou a Deus em oração, enquanto você colocava diante de Deus as suas aflições, os seus pedidos, a sua ação de graça, o seu coração ele foi sendo fortalecido por Deus. Mesmo passando pelo pior momento da sua vida, talvez, você ora ao Senhor, você eleva os seus olhos para o monte de onde vem o teu socorro, e o Senhor ele vem, ele tira todo o peso que estava sobre o seu ombro, ele tira todo o peso que estava sobre suas costas, e isso é a paz de Deus preenchendo você, é a paz de Deus que fez morada no seu coração. É paz de Deus que encontrou abrigo e mudou tudo aquilo que você sentia antes, irmãos.
irmãos. É a paz de Deus. A paz de Deus, ela não nos deixa sucumbir diante das crises. A paz de Deus, ela não nos deixa esmorecer diante das calamidades. Nós somos guardados por essa paz. E quantos de nós, meus irmãos, não temos encontrado essa paz em nossos dias? Quantos de nós, irmãos? Talvez alguns já há anos frequentando a igreja, alguns já há anos conhecendo o cristianismo, outros perderam essa paz no momento em que começou a crise do coronavírus, ou por qualquer outra circunstância que possa estar no seu caminho hoje, irmãos. Mas eu te digo algo da parte de Deus: o Senhor quer restaurar essa paz na sua vida hoje. O Senhor quer entrar com providência, trazer novamente a paz em teu coração neste dia. Portanto, abra o seu coração para Deus, abra a sua mente. Por isso, irmãos, nós devemos orar. Nós devemos parar as nossas vidas e orar. Então, quanto nós temos encontrado, através da oração, um bálsamo de Deus, um refrigério de Deus para as nossas ansiedades, irmãos. Ou pondo de outra forma, quanto nós temos encontrado paz em nossos corações quando nós dobramos os nossos joelhos a Deus, irmãos. Quanto isso tem falado conosco quando nós oramos ao Senhor. Quanto essa paz tem entrado em nossos corações. Ainda que a vontade de Deus ela se mostre diferente do que nós gostaríamos que ocorresse, irmãos. Eu tenho algo a te dizer. O Senhor, Ele continua sendo bom. O Senhor não virou as costas para você. O Senhor é bondoso, o Senhor é benigno. Ele está ouvindo a sua oração. Ele não te deixará. Ele está indo em teu favor, irmãos. Não se desespere. O Senhor não está virando as costas para você. Ainda que você não veja mudanças do lado exterior das coisas, ainda que você não veja a cura neste momento, ainda que você não veja um milagre nesse momento, o Senhor Deus, Ele continua sendo bom. E Ele quer te dar a paz de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, irmãos. Creia nisso, creia nessa promessa da parte de Deus. Portanto, ore, irmãos. Coloque diante de Deus todas as suas súplicas. Ore ao Senhor em todo tempo. Ore por cura, ore por libertação, ore por salvação de almas, ore pela proteção de Deus, ore pela sua família, ore pela família daqueles que perderam seus entes queridos, irmãos. Que o poder do Todo-Poderoso Espírito Santo esteja consolando a sua vida agora, neste momento. É tempo de nós nos ajoelharmos a Deus. É tempo de nós suplicarmos pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Em Deus então nos responderá. Você se verá mais confiante. Você se verá mais consolado. Você se verá transformado diante de Deus. Pelo poder da oração. Entregue a Ele as suas aflições, irmãos. Entregue a Ele os seus problemas. Nós também sejamos gratos ao Senhor. Em todo tempo, em todos os momentos. Olhe como orou o salmista Davi no Salmo de número 131. Olhe o que o salmista disse: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. Salmi, ele trava um diálogo com a sua própria alma. Ele está dizendo: minha alma, não se esqueça daquilo, não deixe me esquecer daquilo que o Senhor já me concedeu, de todos os bens que o Senhor já me deu. Não se esqueça, minha alma, de todos os livramentos de Deus para comigo. Eu não posso me esquecer disso. Por isso ore dizendo: minha alma, não te esqueças. Porque nós somos propensos a nos esquecer rapidamente de tudo aquilo que Deus nos deu e nós cairmos em ansiedade, irmãos. Se nesse momento você tem dúvidas da bondade de Deus para você, eu te proponho um exercício. Pegue uma folha de papel, liste ali naquela folha 100 motivos pelo qual você deve ser grato a Deus pela sua vida, irmãos. Eu já fiz isso. Eu vou te dizer que no início eu achei muito difícil, irmãos. Naquele momento que eu fiz isso, eu tinha 100 motivos para pedir a Deus, para ser reclamão com Deus. Mas a partir do momento que eu comecei, eu não queria mais parar. 100 motivos foi pouco, irmãos. Comece a fazer isso, faça isso se você tem
tem dúvidas do amor de Deus e da bondade deles para com você. E você verá que Deus, Ele é bom, Ele continua sendo bom. Em todo tempo Deus é bom, irmãos. Todo tempo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos ser gratos ao Senhor com todo o nosso coração, e Ele nos guardará de toda a ansiedade que vier sobre nós. Portanto, meus irmãos, nós vimos que a primeira maneira de nós vencermos a ansiedade é através do poder da oração. Mas qual é a segunda forma pelo qual o apóstolo Paulo fala para nós na carta aos Filipenses que nós podemos vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos e vencemos ansiedades por meio dos pensamentos edificantes. Acompanhem comigo Filipenses 4, versículo 8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo para nós aqui que, infelizmente, um dos principais motivos pelo qual nós nos tornamos pessoas ansiosas é porque nós não pensamos naquilo que edifica a nossa alma. Simplesmente a gente gasta tempo, grande parte do tempo das nossas vidas, com as distrações, com as situações que levam nossa mente para um lugar bem longe de onde ela deveria estar. Nós somos diariamente expostos e bombardeados com informações, notícias que fazem nos ouvir e sentir sensações ruins. O tempo todo, irmãos, nós estamos sofrendo esse ataque constante. É só você perceber. Emoções, elas nos deixam literalmente para baixo se nós não cuidarmos, irmãos. E por isso Paulo ele traz aqui para nós uma série de pensamentos que deveria ser padrão em nossa rotina. Ele diz tudo que for verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, aquilo que é amável, de boa fama, se tiver algo excelente e digno de louvor, é nisso que nós devemos deter os nossos pensamentos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo sabia que diante das preocupações que poderiam ocorrer naquela igreja, na igreja de Filipenses, uma igreja de Cristo, nós deveríamos estar com nossos pensamentos naquilo que edifica a nossa alma. E a nossa mente, ela tem esse poder, ela tem o poder de decidir o estado que nós queremos permanecer. Por isso, o profeta Jeremias, em meio à calamidade pelo qual ele estava vivendo, sobre a sua nação, a nação de Israel que estava sendo invadida, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, o profeta ele queria trazer à sua mente aquilo que podia dar algo de expectativa, uma expectativa boa, otimista diante da crise pelo qual ele estava enfrentando, irmão. Uma confiança num desejo, uma confiança otimista num desejo pelo qual ele esperava. Então, Jeremias ele diz para nós que a postura que nós adotamos mediante a calamidade é que nos faz vencer a tribulação. É o que nos faz vencer a ansiedade. Se nós colocarmos a nossa esperança nessa vida, na vida terrena, irmãos, nós vamos ter inúmeros motivos para fracassarmos. Mas se a nossa esperança está nas promessas de Deus, se a nossa esperança está nas mãos daquele pelo qual nós somos salvos, que é Cristo, nós nunca estaremos e viveremos abatidos nessa vida. Aleluia. Paulo está dizendo para nós aqui então, continuando a sua fala em Filipenses, que nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que edifica, porque só assim nós não ficaremos abatidos diante desta calamidade. Meus irmãos, há uns dias atrás eu fui ligar a televisão, eu fui me informar sobre o que estava mais ou menos acontecendo. Já tem bastante tempo isso. Eu cheguei do trabalho e fui ligar a televisão para me informar do que estava acontecendo em nosso país. O desenrolar da propagação do vírus, não só no Brasil, mas no mundo. O meu coração ele se encontrava em paz naquele momento, mas foi só ligar a televisão que tudo mudou, irmão. Eu fiquei um tanto quanto depressivo, só de ver as notícias, só de ouvir algumas coisas que eu estava
naquele momento estava entrando no meu coração. Eu estava bem e eu consegui ficar no estado de nervo mesmo. É uma brincadeira, ele me fez mal, ele mudou o meu humor naquele momento. Eu vou confessar algo para vocês aqui nesse momento. Cada vez menos eu tenho tido vontade de entrar nas redes sociais também. Hoje você pôde me ver lá, talvez, se você é meu amigo no Facebook. Hoje é aniversário da minha esposa, da Gabriela. E eu aproveito para mandar um parabéns aqui ao vivo para ela. E eu entrei na internet, mas cada vez menos eu tenho entrado na internet. Cada vez mais raro a minha aparição por lá. Primeiro porque eu nunca tive esse costume de entrar na internet, de ficar em Facebook por horas. Mas nesses dias, irmãos, o fato é que eu tenho tido menos vontade ainda de entrar. Eu não sei você, mas só de ver algumas notícias, alguns comentários, irmãos, o meu humor de uma hora para outra, eu consigo ver ali naqueles comentários toda a raiva, irmãos, todo o ódio, a mentira, irmãos. Tudo o que o mundo ele pode oferecer de mal, simplesmente ele vem e devasta as nossas emoções. E eu fico aqui imaginando aquelas pessoas que ficam o dia todo na internet. Porque em pouco tempo que eu fico, eu me sinto mal. Imagina se você fica o dia todo observando essas coisas, vendo televisão, vendo os noticiários, gente propagando mentira em todo tempo, pessoas difundindo notícias falsas, simplesmente pelo prazer de trazer histeria no momento de crise. Gente que se aproveita desse momento para trazer discórdia social e ideológica, irmãos. E com isso, cada vez mais, nós nos afastamos uns dos outros. Num dos momentos que nós mais precisávamos nos unir. E o desenrolar da propagação dessas notícias é o mais óbvio possível. Nós vamos ficando pessoas ansiosas, pessoas depressivas, aflitas com o que pode acontecer. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos estar cientes do que está acontecendo com o desenrolar das coisas, das notícias, irmãos. Nós devemos estar informados, nós devemos estar preparados, sim, para tudo que nós ouvimos, para tudo que nós vemos no nosso mundo, mediante a situação. Mas se os nossos pensamentos, eles ficarem somente nessas coisas, se nós estamos só assistindo esses jornais, se nós só estamos nesses comentários de internet, irmãos, então nós iremos ficar prostrados. A nossa mente, ela vai se esvaziar, ela vai ruindo, ela vai se desintegrando. Portanto, meus irmãos, nessa noite, eu quero propor algo para você. Que nós possamos gastar tempo, o nosso pensamento, com as coisas que nos edificam de fato, com aquilo que, ao invés de trazer pensamentos que vão nos abater, para os nossos dias tão sobrecarregados, eu quero te propor que nós pensemos naquilo que pode fazer diferença em nossos dias. Meus irmãos, gastemos tempo com a palavra de Deus, gastemos tempo com a Bíblia, com a palavra de Deus, meus irmãos. Ao invés de gastar tempo com notícias, programas que tiram a nossa paz, leiamos a Bíblia, façamos dessa quarentena o momento certo para que nós possamos nos aprofundar nos pensamentos de Deus, para que nós encaremos essa palavra, irmãos, porque essa palavra, ela tem o poder de nos libertar. Aqui estão contidas todas as promessas de Deus, os pensamentos de Deus para nós, os pensamentos que nos edificam. Se parássemos um tempo da nossa vida e meditássemos nessa palavra, seja um momento uma parte do nosso dia, certamente nós nos abriríamos espaço para ansiedade em nossas vidas, irmãos. Portanto, reúna-se com a sua família, reúna-se com seus familiares, junte-se ao redor da Bíblia novamente. Voltemos à época dos cultos domésticos, irmãos. Faça isso. Reúna-se com sua família, ore, leia a Bíblia com eles, irmãos. Reúna-se pela internet, já que os tempos eles são difíceis, já que os tempos de propagação eles são grandes, a gente não pode se reunir de fato, assim, fisicamente. Reúna-se com ele pela internet, converse com eles, troquem ideia com eles, com os irmãos da sua igreja, talvez, com amigos. Nós propomos esses dias aos jovens entrarmos na plataforma Zoom e ali conversarmos sobre aquilo que nós estamos vivendo em nossos dias.
nós precisamos deter os nossos pensamentos nas coisas que edificam, irmãos, não nas coisas que nos distanciam de Deus. E por último, se o mundo, através das suas más notícias, tem trazido pânico às nossas vidas, o Evangelho de Deus, ela é a boa notícia de Deus para nos trazer a paz e toda a esperança para os nossos dias. O Evangelho de Cristo, irmãos, é a boa notícia de Deus, que deve estar ocupando toda a área do nosso ser, irmãos. O Evangelho de Deus, a nossa mente, o nosso coração, tudo o que nós temos, irmãos, devem confiar nesta palavra, no Evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos. Quando nós passamos a confiar nessa boa notícia, não há tribulação que possa nos deter, nem a morte tem o poder diante de Deus para tirar a paz, porque todo o nosso coração está preenchido por essa palavra, meus irmãos. O Evangelho ele vai dizer para nós, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Deus de toda a graça, o Deus por meio da sua glória, eterna em Cristo Jesus, ele nos chama a confiarmos no Evangelho de Deus, na sua cruz, na sua morte e ressurreição. Só ela pode trazer esperança nesses dias, irmãos. Só ela pode nos afastar da ansiedade que tem nos comovido dia após dia. O Evangelho de Cristo é a boa notícia pelo qual nós devemos nos deter nesses dias, irmãos. Creia nesse Evangelho. Chame sua família, leia a Bíblia, leia o Evangelho, esteja cada vez mais próximo dessa palavra. Então nós veremos nosso coração sendo liberto de toda ansiedade. Portanto, irmãos, nós vimos que a primeira maneira de nós combatermos a ansiedade é através da oração. A segunda maneira de combatermos a ansiedade é através dos pensamentos que nos edificam. E a terceira forma de combatermos a ansiedade é praticando aquilo que nós aprendemos. Veja comigo, Filipenses 4:9. Paulo termina a sua fala dizendo: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O que Paulo está dizendo aqui é o exemplo que ele deu quando ele estava em Filipos. O que os filipenses viram em Paulo no tempo em que ele estava lá. Em Atos 16, ele vai narrar o episódio onde o apóstolo Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos na cidade de Filipos, após Paulo ter expulsado o espírito ruim de uma vidente. Ali na prisão, Paulo e Silas, eles entenderam que aquele momento, o momento da aflição, é o momento em que nós devemos orar e louvar ao Senhor, cantar a Ele louvores, e no meio de todo aquele sofrimento, as cadeias se abriram. O carcereiro ele foi convertido por meio da ação de Deus naquele momento. E os filipenses eles viram o agir de Deus na vida deles, na vida de Paulo e Silas. E a partir dali começou-se a nova igreja, a igreja de Filipos, irmãos. E por isso ele diz, isso que vocês ouviram e viram, isso que vocês receberam, ouviram e viram, não apenas retenham para si, mas ponham isso em prática, façam dessa forma, façam da forma que eu fiz, façam da forma que eu e Silas fizemos na cadeia. Nós louvamos ao Senhor, nós entoamos louvores ao Senhor. Paulo lhes deu um exemplo prático de como nós devemos suportar as aflições. E nós devemos suportar as aflições louvando ao Senhor no meio de todo esse caos. E Paulo ele vai continuar dizendo, trazendo para nós, por último, a maior promessa de todas nesse texto. Ele vai dizer, e o Deus da paz, Ele estará com vocês. Aqui mais uma promessa da parte de Deus, porque no verso 7, Paulo ele vai falar sobre a paz de Deus, que é um sentimento, mas melhor do que um sentimento, melhor do que a paz de Deus, é ter o Deus da paz habitando em nossos corações. É quando Deus ele faz morada, Ele nos cerca, Ele nos guarda, Ele guarda nossas vidas diante de todo mal. Quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos, então o Deus da paz, Ele passa a habitar em nossas vidas. E Ele nos livra de toda a nossa ansiedade, irmãos. Meus irmãos, quando nós nos matriculamos numa academia, nós esperamos por resultados efetivos em nossas vidas, não é verdade?
Alguns desejam melhorar a saúde física, outros desejam alcançar uma melhor estética. O fato é que todos que se matriculam na academia, eles esperam um resultado quando entram na academia. Porém, os resultados, eles não acontecem simplesmente por nós nos inscrevermos naquela academia. Nós nos inscrevemos, nós pagamos a mensalidade, mas os resultados, eles só acontecem quando nós colocamos em prática aquilo que os profissionais nos orientam, aquilo que os professores nos passam. É somente colocando em prática que nós vemos toda a mudança da nossa parte física, da nossa saúde. Assim também, irmãos, nós só viveremos em paz com Deus se nós observarmos esses exemplos e colocarmos em prática. Não adianta reter aquilo que porventura foi dito e não viver, de fato, crendo nessas verdades. Não adianta nós ouvirmos pregações se nós não vamos fazer aquilo que se nós não vamos colocar a nossa fé em ação. Por isso, coloquemos em prática a nossa fé. Quando vierem os problemas difíceis, quando a ansiedade bater na nossa porta, faça como Paulo e Silas fizeram na prisão. Cantem louvores ao Senhor, louvem a Deus em todo tempo, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, louvemos ao Senhor, porque Deus ele tem trabalhado também no meio da aflição, Ele não nos deixa só. Quando nós louvamos ao Senhor nos momentos difíceis, todas as cadeias se rompem, todas as cadeias que nos prendem, as correntes da incredulidade, os alicerces do nosso coração, eles são derrubados, assim como aconteceu com o carcereiro que se entregou ao Senhor Jesus Cristo naquele momento, irmãos. O Senhor ele quer fazer conosco assim nesta noite, que essa adoração ela tem efeito prático em nossas vidas, que o nosso louvor ele tem efeito prático em nossas vidas, que nós vivemos uma vida para o louvor da glória de Deus, e tão somente assim. Porque se você o adora nos momentos de dificuldade, então nós não temos tempo de murmurar. Porque se nós o adoramos quando chegam os momentos ruins, a nossa incredulidade ela é derrotada, ela cai por terra, irmãos. Porque quando nós adoramos ao Senhor, então nós vivemos satisfeitos, contentes, alegre, contente com a graça de Deus que invadiu as nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas pela graça que um dia preencheu o nosso coração, e que essa graça ela venha fazer morada em nossos corações. A tua graça ela é melhor do que a vida, Senhor. A tua graça ela é melhor do que a vida. Graça preciosa é a graça de Cristo. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, eu digo a vocês então, não andemos ansiosos por coisa alguma. Antes, por meio da oração, dos pensamentos edificantes e praticando aquilo que nós aprendemos, que o Deus da paz, Ele possa fazer morada em nossas vidas e nos envie a paz de Deus para morar em nossas vidas. Essa é a palavra nesse momento que eu tenho para nossas vidas. Em nome de Jesus, louvamos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e no dia de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Alegria de toda a terra
Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ora baixere manarabala, baixere manarabash. O Espírito do Senhor está aqui. Que Ele continue na tua casa. Eu sei que a palavra entrou em vossos corações. Eu sei que essa palavra foi o remédio para muitas vidas que estão agora assistindo esse culto online. Eu sei que essa palavra foi o remédio. Eu sei que essa palavra levantou vidas nessa noite, porque eu senti a presença do Espírito Santo aqui, nesse lugar. Oh, completa, Senhor, toca nessa vida agora. Vai lá na minha irmã Eunice agora, meu Deus, pediu oração. Toca na tua filha agora, meu Deus. Vai naquela pessoa que está ansiosa, que está depressiva agora, meu Deus, que essa palavra tenha sido o remédio. Jesus é o bálsamo de Gileade. Entra nesse lar, entra nessa vida, entra nessa pessoa agora. Levanta aquele que está abatido agora, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra abençoada, combatendo a ansiedade. Sim, meu irmão, minha irmã, que noite abençoada. Você hoje recebeu um remédio para a tua alma. Combata a ansiedade. Quando ela vier, querido, levante a tua cabeça. Filipenses, como o nosso querido obreiro Tiago disse, o tema central desse livro é a alegria, irmãos, sabe? Porque Paulo, mesmo preso ali, ele era um homem alegre. Sabe por quê? Porque a ansiedade não estava sobre a vida dele, porque ele sabia que a força vinha do Senhor. Então, querido, receba essa palavra, combata toda a ansiedade pela oração, sabe, com a tua mente voltada pelas coisas do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo ensinamento da palavra do Senhor. Que noite abençoada. Nós retornaremos domingo, na nossa culto online, EBD 10 da manhã. Nós estamos falando sobre soteriologia. Vamos completar agora a aula parte 2. Foi uma manhã abençoada no domingo. Tá mais ou menos, eu estava vendo hoje, chegando quase 700 e poucas visualizações só na soteriologia. Tudo que é ensinamento da palavra, Deus abençoa, irmãos. Que o mundo está precisando de palavra, né, irmão? Ele não está precisando de apresentação, de shows, não. É época de precisar 100% da palavra. E Deus tem abençoado. Domingo retornamos à noite também, às 19 horas. De praxe, eu sempre oro
para os aniversariantes da igreja à noite. Apenas vou falar aqui, não vou fazer oração, que eu oro no domingo à noite. Mas o nosso querido Paulo Guedes, que precisa também assistir o culto online, né? Faz aniversário hoje, Paulo Roberto. Nós temos também a nossa querida Cláudia, né? A esposa aí do nosso amado Evandro, no dia de hoje. E tem a minha linda princesa filha Gabriela. Que Deus possa abençoá-las. Mandar um abraço aqui para Juliana Nogueira, tá assistindo aqui, tá vendo o papai tocar aqui, né, Juliana? Um abraço para todos aí. Pastor Carlos César também entrou aqui. Muitas pessoas entraram aqui, ó. Muita pessoa aqui, amigos nossos, pastor, enfim, né? A Iris Azevedo está nos assistindo também. Ô querido, enfim, a Viviane, um abraço para todos. Que Deus possa tê-los abençoado. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, enquanto o Tiago estava ministrando, a gente estava ali sentindo a presença de Deus, e eu estava notando aqui, eu senti o Espírito Santo na minha vida, e eu estava sentindo também, desculpa a redundância, que Ele estava entrando na sua casa, irmãos. E eu tenho certeza absoluta que hoje foi um remédio do bálsamo de Gileade para a tua vida. Que Deus possa abençoá-los. Meu Deus, nós te louvamos por essa noite abençoada. Te louvamos pela vida dos teus filhos que estão aqui colaborando com esse culto online. Pelo Lincoln, pelo Antônio, pelo Mateus, pelo diácono André, meu Deus, diácono Antônio. E nós abençoamos também e agradecemos pela vida do Tiago da Paz, que ministrou a tua palavra. Meu Deus, muito obrigado por essa equipe que tem trabalhado durante toda essa pandemia, esses 3 meses praticamente de igreja fechada, para levar a palavra até o solar e até a sua casa. Leva-nos agora guardado por ti. Fica com o seu povo, que não seja apenas uma mensagem, mas que essa mensagem tenha realmente entrado em vossos corações. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Todo-e-Poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, esteja na tua casa, esteja na tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja reunida em casa diga glórias a Deus, diga aleluia, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe.